Olá, boa noite. Sem Tabus começa agora, mas a nossa relação já é de um bom tempo, não? Obrigada a você que já acompanha aqui o nosso programa há bastante tempo e aos novos amigos, aos que estão chegando agora, fique à vontade. No Sem Tabus nós falamos sobre relacionamento, sexualidade, sobre sexo. E você tem alguma questão a trazer nessa área pra gente? Então será sempre bem-vindo, pode deixar em uma das nossas redes sociais, sei lá, no Instagram, no Facebook, ou pode mandar e-mail pra gente. Vai aparecendo aí na sua tela, ou você que nos acompanha pela Rádio Novo Tempo, entre em contato, mande o seu recado, vou lembrar a você então. Já que você está nos ouvindo, vai lá, anota. O nosso Facebook é facebook.com/semtabus.nt. E no Instagram também é semtabus.nt. Fácil. Deixe a sua questão, faça a sua pergunta e assim nós vamos contribuindo uns com os outros e crescendo juntos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre cultura, juventude e sexualidade. Como lidar, como pensar, nós adultos? Como é que nós adultos pensamos sobre o universo dos mais jovens, dos filhos, dos adolescentes? Será que nós estamos lidando da mesma forma com que nossos pais lidaram com a gente? Ou será que nós nos distanciamos tanto de nós mesmos, do que nós conhecemos e da realidade dos nossos filhos? Como lidar, por exemplo, com a fé, com a cultura, com os desejos, as vontades, nesse tempo em que os nossos filhos já estão muito adiante, muitas vezes mais do que os seus próprios pais podem alcançá-los? Como falar de sexo para os filhos? Em tempos em que eles já muito cedo descobrem muitas coisas e outras vezes antes que os pais os ensinem, outras vezes os pais nem param para ensinar-lhes e trazem a sua cultura, a sua bagagem, onde não se falava sobre sexualidade em casa. O que está acontecendo? Como impactar? Como chegar ao coração dos filhos? Então vamos lá, eu trouxe hoje uma jornalista que é pesquisadora, que ama trabalhar essa temática com adolescentes especialmente, com jovens e gosta de falar sobre o tema a partir daquilo que ela estuda e de como tem vivenciado muito de perto com os adolescentes. E eu tenho o prazer de receber Bianca Oliveira. Muito obrigada por aceitar o convite e vir ao Sem Tabus. Poxa, o prazer é todo meu, Darleide, você que Obrigada. É minha amiga, você que nos bastidores me aconselha também, me ajuda, e a gente bate um papo para fazer acontecer também com esse grupo de adolescentes que eu tão prontamente estou ali para eles e eles para mim também, né? Porque ali é uma troca. O que te motiva a lidar com os adolescentes e o que é mais desafiador? E aí nós vamos chegando, compreendendo esse universo dos adolescentes e dos jovens, enfim, nós vamos avançando ali para o entendimento sobre a sexualidade deles, claro. Como lidar com isso, como os pais terem uma compreensão disso. O que é desafiador para o adolescente? Sim. Bom, antes até de falar dos desafios, eu queria dizer que a minha história com eles aconteceu, e aconteceu mesmo, não foi nada realizado ou pensado, planejado, aconteceu de eu olhar para aquele grupo, que é um grupo especial ali dentro da nossa igreja, né, Igreja Adventista do Sétimo Dia, tem um departamento infantil e ali dentro do departamento infantil tem os adolescentes. Você fala, poxa, mas departamento infantil e adolescente, sim, eles estão enquadrados nisso e eles odeiam, né? E aí eu fiquei interessada por esse grupo porque eu tive uma adolescência um tanto complicada, de muitos desafios internos, de confusões internas. Não era uma adolescente revoltada, assim como eles são estereotipados, mas de muitas dúvidas. E eu peguei isso para mim e eu tive bons mentores na minha vida, boas pessoas que estiveram ali comigo para responder essas dúvidas e essas questões, me ajudaram a amadurecer. E em compaixão com este grupo, eu falei, não, eu quero me inserir, eu quero conversar com eles. E foi assim que a gente começou a se relacionar. E então eu comecei a perceber melhor os desafios deles frente aos que eu tinha passado. Mudou alguma coisa? Não. Isso que foi encantador, porque eu falei assim, peraí, diferentes gerações ou em diferentes tempos, a adolescência continua a mesma. O que é isso? Por que continua a mesma? Porque ser um adolescente é igual, entre aspas, sim, com questões de cultura diferentes, mas igual, né, com o processo de amadurecimento há 30, 40, 50 anos atrás. Eu fui pesquisar, inclusive, para ter material e para ter um conhecimento
para entendê-los melhor, inclusive responder algumas dúvidas que eu até tinha levado para a minha adultice, da minha adolescência. Aham. Olha só. E que não foram Que respondidas não foram lá. respondidas, e isso foi, assim, grandioso para mim, porque eu comecei a ser empática com eles. E aí o primeiro desafio, como continuar empático? Porque daí eu me coloquei no lugar dos pais, eu não sou mãe ainda. E aí vários pais começaram a me procurar dizendo, olha, eu não estou conseguindo dialogar com os meus filhos. Aí vem o primeiro desafio, o diálogo. Porque o adolescente, ele começa a se fechar. E isso eu comecei a entender que é uma questão de amadurecimento cerebral, ou seja, a adolescência, que é assim, estão com os hormônios à flor da pele. A adolescência não tem a ver com hormônios, tem a ver com o cérebro. Tem a ver com, inclusive, com o tamanho do cérebro dele. Porque ali é um momento ele nem tem um tamanho de cérebro infantil e nem um tamanho de cérebro adulto. Ele está no meio. E isso, assim, afeta demais o comportamento dele. Para você ter uma ideia, na fase da adolescência, ali a gente cresce de 20 a 30 centímetros. Isso é muito louco. 30 quilos a gente engorda na fase da adolescência. É muito grande. O corpo está se preparando para o que virá. Então, é uma loucura mesmo. O hipotálamo está se desenvolvendo, mandando uma série de hormônios, regulando hormônios que tinha na infância, mas ainda estavam inibidos. Então, é uma série de mudanças que o adolescente ele vai sendo impactado. E a parte verbal é uma delas. Ele começa a se fechar, porque ele começa a ter dúvidas, ele começa a ser questionado por um monte de coisa, o comportamento... a irritabilidade cresce e o pai já fica, menino, não me responde, fulano. Ou seja, o ambiente é de alguma forma hostil a ele, então exatamente. Ele se reserva. Ele começa a se reservar, que é quando o adolescente vai para o quarto, quer trancar a porta do quarto, não quer conversar, não quer mais intimidade com os pais, não quer deitar no colo da mãe, não quer mais beijinho, não quer mais isso. E o pai, automaticamente, começa a ficar preocupado. O meu filho está com depressão, meu filho está com problemas, não sei, com relacionamentos fora, porque aí o pai começa a ficar com um certo ciúmes até, porque a referência agora de relacionamento não é mais com os pais, são com os amigos. Os amigos são o mundo deles, porque os amigos entendem eles, os pais não entendem mais. Eles são dramáticos. Então, eu acho que o primeiro desafio é a comunicação, e depois tantos outros, mas eu acho que o que mais pega mesmo é com os pais, em relação à comunicação com os filhos, como entender esse cérebro que está amadurecendo, que está se desenvolvendo, que está passando por uma série de mudanças, como é que eu posso ser útil, como é que eu posso entender o meu filho, como é que eu começo a equilibrar e equalizar aqui a nossa relação. Acho que Só que num dado momento você falou sobre mentoria, que você teve bons mentores. Pode faltar o pai e a mãe pelas circunstâncias adversas da vida? E que esse recado talvez não deva cair somente nos ouvidos dos pais, Sim. mas de todos aqueles que, quem sabe, em algum momento, como você, se dispôs a ser um vínculo, criar um vínculo com esses meninos e meninas para tornar a experiência deles produtiva. E você se colocou nesse lugar como mentora. Aí quando você fala de empatia, colocar-se no lugar, como é esse exercício? Como é que a gente se põe no lugar do outro? É lembrando, é trazendo à memória aquilo que viveu? Como é que eu ouço o outro de forma empática? Na questão do adolescente, e daqui a pouco a gente vai entrar mais nessa questão de amadurecimento sexual, mas todo mundo foi um adolescente ou vai ser um adolescente, né? Então já começa por aí. Só que a gente se esquece. No decorrer da vida, você vai crescendo, vai amadurecendo, vai tendo outras experiências e a gente se esquece. Assim como se esquece de vários comportamentos infantis que a gente teve. Mas isso fica. Isso está, inclusive, registrado neurologicamente falando, né? Isso fica no cérebro. As nossas crenças, valores, princípios, coisas que foram formadas lá atrás. Na adolescência não é diferente. Então, você precisa se colocar lembrando de como foi. Né? Eu tenho sobrinhos, tenho 5 sobrinhos, 2 meninos e 3 meninas. 2 já estão na fase da adolescência, né? Então, enfim, na verdade tenho 3 meninos e 2 meninas, né? E eles estão ali numa fase, os 2 adolescentes, complicadas, porque nesse amadurecimento na parte sexual, eles estão descobrindo o corpo deles e estão descobrindo as paixões deles em relação ao outro, ao sexo oposto e tudo mais, estão se encontrando nisso,
uma bagunça, né? É um negócio E os pais assim, às vezes inovador. ficam apavorados. Ficam Como é que eu apavorados. lido? Até outro dia era uma criança. Exato, e muda em questão de meses, Meses. meses, é incrível. Eu me relacionando com as minhas sobrinhas, por exemplo, De repente, um sobrinho de 13, a outra de 11, e assim, 4 meses atrás eles eram um. E agora eu ligo para eles, eu vou lá na casa deles, é outro. Na parte de comunicação, de comportamento, você fica, mas eles não gostavam de... Não, mas agora eles gostam. E aí você fica assim, tá, mas e aí como é que eu me comporto? Aí você precisa lembrar como foi a sua. Como era o relacionamento com o seu pai, com a sua mãe. O que te chateava? O que, por exemplo, a sua mãe te proibia ou te fala, não, isso não vai acontecer? E o que aquilo gerava em você? Você precisa pensar. Não, eu lembrava que eu odiava quando a minha mãe falava isso. E é o que isso... Aí você olha para o seu filho, é o que está acontecendo. Então você precisa pegar essas ferramentas, que na verdade são ferramentas, porque você já sentiu na pele. agora você pode usar Agora você isso pode ao seu usar favor. isso ao seu favor. Em benefício exatamente. do filho também, da relação dos filhos. Vamos tocar no assunto, no tema sexualidade, agora propriamente dito, para essa fase. Como é que eles estão? Como é que eles estão se relacionando? Como é que eles estão se importando com esse universo da sexualidade, que, como você bem disse a respeito dos seus sobrinhos, estão se descobrindo o corpo. Como é que está? Em que nível eles estão, já que... Diferente de outras gerações, há uma capacidade de ter acesso à informação muito grande, a ver, a presenciar, a sentir de outra maneira, muito mais forte do que sentíamos antes na outra geração. Como é que você sente esses meninos e meninas que são, graças a Deus, sexuados Sim. e que são, graças a Deus, desejosos de viverem a sua sexualidade? Está tudo certo com isso. Agora, como é que funciona isto num tempo em que talvez não tenha maturidade, não tenha maturidade para lidar com algo que é assim, bombástico? E é interessante você falar de eles não terem a maturidade, porque de fato é isso mesmo, o cérebro ele não está formado, né? E os conhecimentos que eu estou passando aqui, eles estão acessíveis, livros, tem um livro maravilhoso que chama O Cérebro Adolescente. Maravilhoso, maravilhoso, porque ele traz neurociência e inclusive essas ferramentas te ajudam na questão da empatia que a gente comentava há pouco. Ok. Isso é muito importante, ou seja, tenha ferramentas, tenha conhecimento, tenha ali informações que te ajudem nesse trilhar junto com o adolescente, inclusive incentivá-lo a estudar a própria adolescência. Isso é importante para ele entender o que está acontecendo no corpo dele, que ele fica perdido. Eu, por exemplo, quando eu era adolescente, eu estou com depressão. É verdade. Estou com problema. Que problema que eu tenho? Não é possível, sou uma ET. O que está acontecendo? Meu rosto cheio de espinhas? O que é essa coisa de menstruação? O que é isso, entendeu? Então você precisa entender o que está acontecendo no seu corpo. Então, pôr o adolescente para saber sobre a própria adolescência, né? Exatamente, também. Verdade. Isso é importante. E outra, essa é uma ferramenta que une o educador com o adolescente ou o pai com o adolescente. Eles estão juntos nessa jornada. Isso é importante, isso é especial. Agora, em relação ao que você comentou de maturidade, a gente falava agora há pouco dessa transformação neuroquímica, neurológica e esse bombardeio de hormônios que é dirigido ali pelo hipotálamo e tal. Isso está acontecendo sem um cérebro maduro. Ou seja, na adolescência, o hipotálamo está jogando hormônios para o corpo, mas sem ele estar maduro. Então, como é que é isso? Tipo, o adolescente recebe tudo isso e está se descobrindo. E a sua estrutura para segurar, lidar com tudo isso não está pronta. Inclusive óssea, muscular, tudo. Né? Os tecidos adiposos ficando com mais gordura, porque o corpo precisa disso para poder, as meninas com a menstruação, os meninos também com a parte de hormônios masculinos, testosterona e tudo mais. Então, é um negócio muito interessante. Então, como é isso para o adolescente? É rica a experiência humana, não é? Não, é demais. Olhar para isso tudo e ver que é um ser humano se desenvolvendo. Isso é lindo. E quando você entra em contato com esse tipo de informação, você para refletir, inclusive na bondade e misericórdia de Deus. É verdade. Sabe? De assim, como é que é isso? Como é que, sabe, uma glândula, ela gerencia todos os seus hormônios e isso nessa fase é importante por causa disso. É incrível. É lindo demais, é lindo demais. Agora, o ambiente conta, porque está acontecendo uma explosão de coisas aqui dentro, mas está acontecendo uma explosão de coisas lá fora. Como é que é esse choque? Porque é um encontro.
Porque Ou um desencontro, né? ou desencontro, exatamente. Por vezes é desencontro mesmo. O adolescente, o que eu vejo nessa questão mais de amadurecimento sexual, eu vejo como desafio a questão da identidade. A identidade dentro da sexualidade, ela tá uma coisa meio confusa. Inclusive para os educadores, para os pais, mentores, eles ficam assim. Por quê? E converso muito isso com adolescentes que me procuram, ou adolescentes que eu vejo, eu tenho um carinho especial e eu quero abraçá-los, sabe? E eu vejo a pontinha do iceberg só a gente vê, né? Que é essa revolta que eles têm, ou essa... Né, adolescentes namorando precocemente, ou já tendo uma atividade sexual precoce, ou procurando conteúdos em relação a isso. Você vê que é a pontinha do iceberg, mas tem o corpo desse iceberg por debaixo, e é ali que a gente precisa explorar. Então tem que ver como é que está sendo o ambiente desse adolescente, né? Se você é educador, ou se você é um mentor, e ele não está se abrindo com os pais, e você está percebendo isso, vai na deles, de poder estabelecer um contato saudável e não julgador. Porque geralmente o educador ele já chega falando assim, mas isso que você está fazendo está errado. Isso é um absurdo. Isso aí é um absurdo que você está fazendo. Pronto, já fechou uma porta. Porque se na fase da adolescência os pais já têm essa, não, eu não quero falar com meu pai, porque meu pai vai brigar e tal. Então, se você fizer isso, aí que eles vão cortar um laço importantíssimo ali na adolescência. E vai recorrer a quem agora, né? Exato, e aí ele recorre a amigos imaturos. Semelhantes a ele. Semelhantes a eles. Ou a conteúdos também de pessoas que não têm o menor compromisso com os valores e princípios deles. E, enfim, torna aquele momento eles já estão vulneráveis e eles acabam recorrendo a coisas que, de fato, vão influenciá-los para o negativo, né? Então, eu vejo uma juventude carente, uma juventude de não valorização do eu. E vejo uma juventude em busca de uma felicidade utópica. Uma felicidade que nem tem nome, não tem cheiro, não tem gosto, não tem nada, né? Então, um filósofo dinamarquês que eu gosto bastante, que é o Kierkegaard, ele fala assim, coloquei o dedo na existência, provei e não tinha gosto de nada. Uau. É isso. É isso, não tem. Vamos para o intervalo e a gente volta desse ponto aí, do significado que a vida precisa ter, mas como é que a gente mostra esse significado para um adolescente? Como é que a gente vai falar, por exemplo, para um adolescente sobre pureza sexual, sobre castidade, virgindade, se ele tem muito alto nível de desconhecimento sobre quem ele é, às vezes esse afastamento dos seus tutores, que deveriam ser os pais, de porta aberta para ouvi-los, e ainda pressão de grupo, e ainda cultura, e ainda. É rápido, já voltamos aqui no Sem Tabus, até já.